As denúncias de violência contra idosos cresceram nos últimos 3 anos. A violência financeira representou a terceira maior causa das denúncias. Na maioria dos casos, um parente se apropria do dinheiro da vítima. Isso é crime, previsto no Estatuto do Idoso, com punição que vai de prisão a multa. Dona Francisca é diretora da Associação dos Idosos de Samambaia há pelo menos 14 anos. Tanto tempo fez com que ela ganhasse amigos no local e também colecionasse histórias. Algumas boas, outras bem tristes. Ela vive com um monte de parente, neto, filho, né? Não dão o remédio na hora, não dão a comida na hora. Para uma pessoa idoso, é triste. Assim como Dona Francisca, Dona Janice também conhece casos tristes de violência contra o idoso. Um deles envolve uma colega de mais de 80 anos e que, segundo ela, não recebe os cuidados necessários da família. Ela viaja, ela trabalha e a avó fica só. Casa, tudo que ela tem vai ficar para a neta. Situações complicadas e que a Associação dos Idosos não tem muito o que fazer por causa da família. Eles têm medo de denunciar, de aparecer denunciando. Eles não querem, eles querem que seja uma coisa oculta, querem que os outros vá. E assim ninguém vai. Mas embora ainda existam pessoas com medo de compartilhar a violência sofrida, o número de denúncias tem crescido a cada ano. Em 2001, a Secretaria de Direitos Humanos registrou mais de 77 mil denúncias de casos de violência contra idoso. Em 2013, foram 38.976. Este ano, até o momento, já foram registradas 14 mil denúncias, a maior parte delas por negligência. Desde a higiene pessoal, desde a questão da medicação, desde a questão da alimentação adequada, etc. e tal, onde não se dá a devida importância para isso e não se disponibiliza para a pessoa aquilo que ela tem direito. E de acordo com esta promotora de justiça, grande parte dessa negligência ocorre dentro da família. Infelizmente, a gente verifica que são pessoas da família e pessoas que residem com o idoso que praticam atos de violência contra a pessoa idosa. Primeiro porque o idoso ele se sente hipossuficiente. Ele já é mais fragilizado por conta da idade, mesmo em questões de saúde, em questões financeiras. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 para ampliar o direito de todos os cidadãos com mais de 60 anos. Ele dispõe sobre o papel da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a assegurar ao idoso a efetivação de direitos fundamentais. E quem souber de algum tipo de violência contra o idoso, seja por um parente ou um vizinho, pode denunciar pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Não é preciso se identificar. E a gente continua falando sobre esse assunto. Aqui no estúdio eu recebo o advogado de Direito Civil, Fabrício Lopes. Fabrício, boa tarde. Obrigado pela participação conosco. Obrigado eu. Eu queria que você explicasse para a gente quais são os tipos de violência, os tipos mais comuns de violência contra idosos. Bom, primeiro, é lamentável a gente ter que trazer esse tema para discussão, né? Eu gostaria de viver numa sociedade em que não fosse necessária uma lei tão precisa quanto o Estatuto de Idoso, que protege, de fato, o cidadão a partir dos 60 anos de idade. Os casos mais comuns que são registrados, inclusive pelo Disque 100, que é um canal eficiente até certa parte para recebimento dessas denúncias, são casos de abandono, casos de agressão contra idosos. Nós temos alguns crimes previstos que tratam das questões financeiras. Infelizmente, os idosos no Brasil, que correspondem a mais de 11% da população, nem todos têm um tratamento adequado e a família não dispensa esse tratamento a todos os idosos como deveriam. Agora, Fabrício, nós falamos do Disque 100, né? É um instrumento importante, mas não é o único mecanismo de denúncia? Não. O Disque 100, num primeiro momento, ele se torna necessário para uma questão estatística também, né? Mas nós temos outras formas mais eficientes, vamos colocar assim, para denunciar esses casos. E nós temos, por exemplo, o Ministério Público. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o Ministério Público ele não recebe todo tipo, né, de notícia relacionado à questão dos idosos e contra qualquer outro indivíduo em situação de vulnerabilidade. Mas o Ministério Público é o portador da ação incondicional
no caso de violência cometida contra os idosos, mas também ele age nos interesses coletivos. Então, por exemplo, demarcação de vagas de estacionamento, a marca de assento no transporte coletivo, reserva de prioridade em filas, até mesmo as questões relacionadas a reajuste de planos de saúde. Então, o Ministério Público ele atua também nesse interesse, nessa proteção dos direitos difusos coletivos dos idosos, mas também nos casos que interessam diretamente ao idoso por se tratar de ação penal incondicionada. Agora, em violência, por exemplo, qualquer pessoa que verificar uma situação ali que não é adequada, um tratamento ao idoso, uma negligência, por exemplo, essa pessoa procura quem? O Ministério Público ou a polícia? Isso. Nós temos outras possibilidades. Nós temos também a Defensoria Pública, que vai atuar, ou a Defensoria Pública da União, que diretamente nos casos previdenciários, de assistência social. Nós temos a Defensoria Pública dos Estados, que aí sim o Estado fornece a figura de um advogado para proteger os interesses desse idoso, no caso de pedido de interdição, de curatela, pensão alimentícia para os filhos, que é muito frequente também esse pedido da Defensoria Pública. Mas o cidadão que se sentir lesado diretamente ou um terceiro lesado, ele pode se dirigir às delegacias para noticiar um crime. Então, nós temos em alguns estados delegacias próprias para atendimento do idoso. Não é exclusivamente o atendimento para idoso e ele não tem que se dirigir somente às delegacias. Ele pode dirigir a qualquer delegacia para prestar ali o seu depoimento e noticiar algum crime. Agora, Fabrício, o que pode ser considerado uma violência? Bom, nós temos várias formas de violência. Nós temos a violência física, que é provavelmente a que nós conseguimos visualizar de uma forma mais direta, mas nós também temos a violência psicológica. E essa violência psicológica também está prevista no Estatuto do Idoso como uma forma de agressão. É a opressão, é a omissão no cuidado, é a falta de assistência, porque o idoso, ele, em muitas situações, e na maior parte deles, ele está num estado de vulnerabilidade. Então, ele necessita de atenção de um cuidador, né? Então, nós temos questões relacionadas também à parte financeira, ao cuidado, à retenção do cartão, por exemplo, do idoso e a não disponibilização dos recursos econômicos, financeiros próprios do idoso para a sua própria sobrevivência são crimes previstos no Estatuto do Idoso também. E quais as penalidades? Essa pessoa que comete uma violência contra o idoso, ela pode ser presa ou pagar uma multa? Sim, aí vai depender de acordo com a natureza do ilícito. Nós temos desde penas que vão de 2 meses a 1 ano, por exemplo, que são as penas mais baixas, mas nós temos também a aplicação de multa, dependendo das situações, dependendo da gravidade, pode ter inclusive um aumento de pena quando você comete um crime, por exemplo, homicídio contra um maior, né, de 60 anos, ou alguns crimes previstos especificamente no Código Penal, nós temos a possibilidade, sim, de um aumento de pena por terem sido cometidos contra um cidadão em estado de vulnerabilidade. Ok. Fabrício Lopes, muito obrigada pela participação conosco. Até a próxima.